Há uma dinâmica oculta nos relacionamentos humanos que poucos percebem, mas que todos, em algum momento, sentem pulsando sob a superfície de suas interações. É quase como aquela sensação que você experimenta ao caminhar pelas margens dos canais de Amsterdã numa manhã de névoa. Algo está presente, mas não completamente visível. Esta dinâmica se manifesta com clareza cristalina na relação entre o empata e o narcisista, revelando uma lei paradoxal de nossa psique. A palavra mais simples pode ser a mais poderosa, e o limite mais básico pode provocar a reação mais intensa. Para o narcisista, não existe palavra mais ameaçadora, mais desestabilizadora do que um simples não. É como se esta pequena palavra de apenas 3 letras carregasse o poder de um dique rompendo-se contra as águas contidas do Mar do Norte. Você já deve ter sentido isso intuitivamente. Aquela hesitação antes de negar algo a alguém com traços narcisistas. Aquele aperto no estômago quando precisa estabelecer um limite. Aquele conhecimento instintivo de que, ao pronunciar seu não, você não está apenas recusando um pedido, está desafiando toda uma estrutura psíquica cuidadosamente construída. Não é por acaso que muitos holandeses, conhecidos culturalmente por sua franqueza e sinceridade, ainda assim encontram dificuldade em estabelecer limites claros com personalidades narcisistas. Esta dinâmica transcende culturas, mesmo em uma sociedade que valoriza a objetividade. O não funciona como um espelho implacável, e assim, como os espelhos nas antigas casas de Delft refletiam não apenas a imagem física, mas eram considerados portais para a alma, o não reflete de volta ao narcisista precisamente o que ele mais teme enxergar: seus próprios limites, sua falibilidade, o fato inescapável de que não é o centro do universo de todos. Para o empata, por outro lado, pronunciar este não é como acender uma luz nas escuras turfeiras do norte. Revela o terreno sobre o qual você realmente está, ilumina fronteiras há muito esquecidas ou nunca propriamente estabelecidas. Esta dinâmica emerge das profundezas do inconsciente psíquico. Não é algo que aprendemos conscientemente, mas um padrão arquetípico que herdamos como parte de nossa psique coletiva. Como os padrões intrincados nas cerâmicas de Delft azul, estas interações seguem motivos recorrentes que, uma vez reconhecidos, podem ser vistos em toda parte, nos mitos antigos, nas histórias folclóricas holandesas sobre criaturas que vivem sob as águas, e nas experiências cotidianas nos escritórios modernos de Rotterdam ou nas fazendas familiares de Friesland. O empata, com sua capacidade natural de sentir as emoções alheias tão intensamente quanto as suas próprias, muitas vezes se encontra enredado numa dança complexa com o narcisista. Como as tulipas que se viram instintivamente para o sol, o empata inclina-se para a luz aparente do narcisista, sem perceber que esta luz não aquece, apenas consome. E quando finalmente pronuncia seu não, quando a tulipa decide não mais seguir o falso sol, o sistema inteiro é abalado. Esta dinâmica não é pessoal, embora a sintamos tão profundamente em nossas experiências individuais. É arquetípica, emergindo do mesmo solo psíquico que deu origem aos contos dos diques que protegem a terra do mar. Uma metáfora para os limites psicológicos que protegem nosso verdadeiro self das invasões externas. Quando você começa a reconhecer esta dança, este jogo de sombras e luzes, de limites testados e ultrapassados, você dá o primeiro passo para transformar um padrão inconsciente em uma escolha consciente. Mergulhemos agora nos mecanismos psicológicos que sustentam esta dinâmica, usando a bússola conceitual que Jung nos ofereceu para navegar estas águas complexas. O narcisista, em sua estrutura psíquica, carrega uma ferida primordial de rejeição que nunca foi propriamente cicatrizada. Imagine-a como uma rachadura em um dique holandês, aparentemente pequena na superfície, mas estruturalmente comprometedora. Esta ferida originou-se na infância, quando o verdadeiro self da criança foi rejeitado em favor de uma persona performática, um falso self que aprendeu a existir apenas nos olhos admirados do outro. O que Jung chamaria de sombra do narcisista,
Todas aquelas partes vulneráveis, inseguras e imperfeitas foi tão profundamente reprimida que se tornou um complexo autônomo, operando independentemente da consciência, como os sistemas de bombeamento que funcionam silenciosamente sob as cidades holandesas, invisíveis, mas absolutamente essenciais para que a vida na superfície continue. Esta sombra não integrada é projetada violentamente no mundo exterior, especialmente quando confrontada com um não-ques. O empata-lhe, por sua vez, frequentemente incorpora o arquétipo do curador ferido, aquele que, tendo sido ferido ele próprio, desenvolve uma capacidade extraordinária de sentir e curar as feridas alheias, como os antigos curandeiros das aldeias de Zeeland, que conheciam cada erva medicinal dos pântanos. O empata desenvolveu uma sensibilidade aguçada para as correntes emocionais que fluem sob a superfície das interações sociais. Esta sensibilidade, no entanto, também o torna o recipiente perfeito para as projeções da sombra do narcisista. A dinâmica alquímica ocorre quando o narcisista encontra no empata um espelho perfeito, não um espelho que reflete sua grandiosidade, como nos espelhos decorados dos antigos palácios holandeses, mas um que absorve suas projeções sombrias. O inconsciente coletivo contém esta dança arquetípica como um padrão recorrente através das gerações e culturas, manifesto desde as antigas relações entre nobres e servos, nas casas senhoriais de Utrecht, até os modernos ambientes corporativos de Amsterdã. Quando o empata pronuncia o não, ele inconscientemente ativa o que Jung chamaria de complexo de inferioridade no narcisista. É como pressionar um ponto nevrálgico, desencadeando uma reação em cadeia que parece desproporcional, mas faz sentido perfeito na lógica do inconsciente. O narcisista, incapaz de integrar a limitação implícita no não, transforma instantaneamente esta assertividade em uma ameaça existencial. Vemos isso manifestar-se nas universidades de Leiden ou Groningen, onde um professor narcisista pode interpretar o questionamento de um aluno como um ataque pessoal, ou nas famílias tradicionais de agricultores do interior holandês, onde um pai narcisista pode ver a escolha independente do filho como uma traição imperdoável. A palavra não funciona como uma chave que destranca uma câmara psíquica que deveria permanecer selada, como os compartimentos estanques dos navios que, uma vez abertos durante uma tempestade, comprometem toda a embarcação. Esta dinâmica não é consciente nem para o narcisista nem para o empata. Ocorre nas profundezas da psique, onde os arquétipos atuam como forças invisíveis, mas poderosas, como as correntes marítimas que moldam as costas holandesas ao longo de milênios, imperceptíveis no momento, mas transformadoras com o passar do tempo. A manifestação desta dinâmica no dia a dia é tão sutil quanto os sistemas hidráulicos que mantêm os Países Baixos acima do nível do mar, complexa, vital e frequentemente invisível até que algo falhe. A projeção, esse mecanismo psíquico que Jung descreveu como atribuir aos outros o que não conseguimos aceitar em nós mesmos, é o motor silencioso que impulsiona a relação entre o empata e o narcisista. Como os moinhos de vento que pontilham a paisagem holandesa, esta dinâmica opera constantemente, transformando a energia psíquica em padrões previsíveis de comportamento. Observe como isso se desenrola nas interações cotidianas. No mercado de queijos de Gouda ou Alkmaar, você pode testemunhar um vendedor narcisista que encanta turistas com sua performance carismática, mas reage com hostilidade velada quando um cliente diz não à sua oferta insistente. Nos espaços de coworking modernos de Eindhoven, um gerente narcisista pode elogiar excessivamente um empregado empático quando este atende suas demandas, apenas para isolá-lo sutilmente após uma recusa necessária. Estas não são coincidências, mas manifestações do mesmo padrão arquetípico. O processo de individuação, que Jung descreveu como a jornada de tornar-se um indivíduo psicologicamente completo, frequentemente esbarra nesta dinâmica. Para o empata, cada não pronunciado é como colocar um pequeno tijolo em seu próprio dique psicológico.
uma estrutura necessária para conter as águas invasivas das expectativas alheias. Para o narcisista, cada não recebido representa uma ameaça a um sistema psíquico que depende da constante afirmação externa. Pense nas antigas comunidades pesqueiras de Volendam ou Marken, onde a sobrevivência dependia tanto da cooperação quanto do conhecimento dos próprios limites. Um pescador que não respeitasse os limites do mar enfrentaria consequências fatais. Da mesma forma, o empata que não estabelece limites claros com o narcisista arrisca-se a ser inundado por demandas insaciáveis, perdendo gradualmente o contato com suas próprias necessidades e desejos. A dinâmica se intensifica quando examinamos o papel da cultura. Na sociedade holandesa, onde o gezelligheid, aconchego e a harmonia social são valorizados, mas também onde a franqueza é considerada uma virtude, o empata frequentemente encontra-se em um dilema cultural. Dizer o não pode parecer uma violação do tecido social, especialmente para aqueles criados com o ethos do consenso e da cooperação, que caracteriza muitas instituições holandesas, desde os conselhos de água até os governos de coalizão. Exemplos universais desta dinâmica podem ser encontrados em todas as culturas e épocas. Na antiga mitologia nórdica, que influenciou parte da cultura holandesa primitiva, vemos Loki, o trapaceiro narcisista, manipulando os deuses até que finalmente encontra limites firmes que não pode ultrapassar. Nos contos folclóricos holandeses sobre o menino que colocou o dedo no dique, vemos a metáfora perfeita para o empata, que finalmente diz não. Um pequeno gesto que contém uma força poderosa e salvadora. A projeção e a individuação não são conceitos abstratos confinados aos livros de psicologia. São forças vivas que moldam nossas interações diárias, desde as reuniões de negócios em grandes corporações de Roterdã até as conversas íntimas nos aconchegantes cafés às margens dos canais de Amsterdã. Reconhecer estes padrões é o primeiro passo para transformar reações inconscientes em respostas conscientes. Vamos agora examinar como esta dinâmica afeta você pessoalmente, em sua própria luz interior, sensibilidade e dons únicos. Como empata, você carrega uma capacidade extraordinária que poucos compreendem verdadeiramente. A habilidade de sentir o mundo emocional dos outros como se fosse seu próprio. Esta sensibilidade é como os antigos instrumentos de navegação dos exploradores holandeses. Uma bússola interior que capta sutilezas e nuances invisíveis para muitos. Assim como os Países Baixos desenvolveram uma relação íntima com a água, aprendendo a ler suas correntes e marés, você desenvolveu uma compreensão intuitiva das correntes emocionais que fluem ao seu redor. Esta luz que você carrega, esta capacidade de ver além da superfície, é tanto um dom quanto um fardo. Como os faróis nas costas do Mar do Norte que guiam os navios em segurança, mas também atraem as tempestades, sua empatia o torna um porto seguro para muitos, mas também um alvo para aqueles que buscam explorar esta abertura sem oferecer reciprocidade genuína. Pense em sua empatia como os campos de tulipas de Keukenhof, vibrantes, abertos e expostos. Quando confrontado com a personalidade narcisista, você frequentemente se encontra em uma dinâmica semelhante à do sol e da flor. Sua energia psíquica naturalmente se inclina para nutrir e compreender o outro, mesmo quando isso significa deixar suas próprias necessidades na sombra. Esta metáfora da luz versus sombra é fundamental para compreender sua experiência. Enquanto você oferece luz, compreensão, validação, apoio emocional, o narcisista frequentemente projeta sua sombra não integrada em sua direção. A palavra não representa para você uma espécie de semente de individuação, o potencial para estabelecer limites que honrem sua integridade psíquica. No entanto, pronunciá-la muitas vezes vem acompanhado de uma culpa profunda, como se você estivesse traindo não apenas o outro, mas uma parte fundamental de sua própria identidade como cuidador. É semelhante ao dilema histórico dos holandeses que precisaram decidir quais terras abandonar ao mar e quais proteger com diques, uma escolha dolorosa, mas necessária para a sobrevivência. Quando você finalmente pronuncia seu não,
Você pode sentir um conflito interno intenso. Esta tensão não é acidental, mas reflete o choque entre diferentes arquétipos dentro de você. O curador que deseja aliviar o sofrimento alheio e o guardião que deve proteger seus recursos internos. Como as antigas cidades muradas de S-Hertogenbosch ou Amersfoort, que precisavam equilibrar a abertura comercial com proteção, você também deve encontrar este delicado equilíbrio. A metáfora do espelho é particularmente reveladora aqui. Assim como os espelhos nas casas tradicionais holandesas eram posicionados estrategicamente para capturar e ampliar a luz natural, o empata frequentemente funciona como um espelho psíquico, refletindo e amplificando o que o narcisista deseja ver. Quando você diz não, efetivamente gira este espelho, redirecionando a luz para suas próprias necessidades e mostrando ao narcisista não o reflexo idealizado que ele busca, mas a realidade de seus próprios limites. Esta dinâmica toca em feridas primordiais de abandono e rejeição, fazendo com que cada afirmação de autonomia seja acompanhada por um eco de ansiedade, um medo inconsciente de que, ao estabelecer limites, você esteja rompendo um vínculo do qual ambos dependem, embora de maneiras fundamentalmente diferentes. Como a complexa relação dos holandeses com o mar, simultaneamente fonte de prosperidade e ameaça existencial, sua relação com o narcisista é marcada por esta mesma ambivalência profunda. Agora, exploremos como esta dinâmica se manifesta em suas interações com os outros, particularmente com personalidades narcisistas. Nas relações humanas, assim como nas intrincadas redes de canais que interligam as cidades holandesas, o fluxo de energia emocional segue padrões específicos, criando conexões, mas também dependências. Quando você, como empata, encontra um narcisista, uma dança psicológica complexa se inicia, semelhante aos elaborados passos das danças folclóricas de Volendam, onde cada movimento de um participante desencadeia uma resposta complementar do outro. A atração inicial entre você e o narcisista não é coincidência, mas uma manifestação do que Jung chamaria de compensação inconsciente. Como os polders holandeses e o mar, um sistema de terra recuperada e água contida, vocês formam um sistema psíquico complementar. Você oferece a admiração e validação que o narcisista desesperadamente busca. Ele projeta uma confiança e clareza de propósito que você secretamente inveja. Esta atração magnética inicial é frequentemente interpretada como química ou conexão instantânea, quando na verdade representa um encaixe perfeito de necessidades psicológicas complementares. O ressentimento começa a surgir quando você percebe, mesmo que inicialmente apenas em nível intuitivo, a unilateralidade desta troca. Como um fazendeiro de Friesland, que gradualmente percebe que está perdendo mais terra para o mar a cada ano, você começa a sentir o desequilíbrio. Suas necessidades emocionais permanecem não atendidas enquanto você continua a nutrir as do narcisista. A palavra não emerge então como uma necessidade psíquica, não como um ato de hostilidade, mas como uma afirmação vital de autopreservação. A inveja, embora raramente reconhecida, flui em ambas as direções nesta dinâmica. O narcisista inveja sua capacidade autêntica de conexão emocional, algo que ele pode simular, mas nunca verdadeiramente experimentar. Você, por sua vez, pode invejar a aparente impermeabilidade do narcisista às feridas emocionais, sem perceber que esta é apenas uma fachada, como as elaboradas fachadas das casas mercantis de Amsterdã, que muitas vezes escondiam interiores em deterioração. Os mal-entendidos proliferam nesta relação porque vocês estão, essencialmente, falando línguas emocionais diferentes. Quando você expressa uma necessidade, o narcisista a interpreta como uma crítica. Quando você estabelece um limite dizendo não, ele experimenta isso como um ataque. É como tentar conduzir uma conversa entre alguém que fala apenas holandês e alguém que fala apenas frisão, linguagens aparentemente próximas, mas com diferenças fundamentais que causam profundas confusões. Estas reações, atração, ressentimento, inveja, mal-entendidos, não são pessoais,
mas projeções inconscientes enraizadas em feridas primordiais e necessidades não atendidas. Como as imagens distorcidas refletidas nos canais de Delft em um dia de vento, elas representam realidades emocionais perturbadas por ondulações inconscientes. O narcisista projeta em você seu medo de inadequação. Você projeta nele sua necessidade de validação e direção. Nas universidades de Nijmegen ou Utrecht, nas empresas de tecnologia de Eindhoven ou nas comunidades artísticas de Amsterdã, esta dinâmica se repete em variações infinitas, mas reconhecíveis. Um professor narcisista, que pune sutilmente o aluno empático que ousa discordar. Um chefe que oscila entre elogios excessivos e críticas devastadoras quando um funcionário estabelece limites profissionais. Um parceiro que responde com manipulação emocional quando recebe um não como resposta. Todos são manifestações da mesma dança arquetípica, enraizada não em falhas pessoais, mas em padrões psíquicos universais. Os custos e paradoxos desta dinâmica são profundos e frequentemente permanecem invisíveis até se tornarem insuportáveis, como a pressão gradual da água contra os diques holandeses, que só é notada quando começa a haver infiltrações. Para você, como empata, o custo mais significativo é tornar-se um alvo constante para projeções inconscientes. Assim como os pontos mais baixos dos Países Baixos naturalmente coletam a água das regiões circundantes, sua receptividade emocional naturalmente atrai as sombras não integradas do narcisista. Esta posição de receptáculo pode deixá-lo profundamente drenado, como as antigas turfeiras de Drenthe que foram sistematicamente esvaziadas de seus recursos naturais ao longo dos séculos. Sua energia psíquica é continuamente direcionada para gerenciar, compreender e responder às necessidades emocionais do outro, deixando pouco para sua própria renovação. Este esgotamento não é apenas metafórico. Manifesta-se fisicamente como exaustão crônica, tensão muscular, distúrbios do sono e outros sintomas psicossomáticos comuns entre os holandeses que vivem sob o constante estresse de ambientes de trabalho competitivos em Amsterdã ou Roterdã. Podemos ver este padrão refletido no mito de Prometeu, que deu o fogo aos humanos e foi eternamente punido, com sua energia vital, simbolizada por seu fígado, sendo constantemente consumida e regenerada em um ciclo interminável de depressão. Da mesma forma, na tradição cristã que moldou profundamente a cultura holandesa, vemos a figura de Cristo sacrificando-se pelos outros, assumindo suas dores, uma imagem arquetípica do empata levado ao extremo sacrificial. Nos sonhos, esta dinâmica frequentemente se manifesta como imagens de afogamento ou de tentar manter algo valioso acima da água, um simbolismo particularmente ressonante na psique holandesa, moldada por séculos de luta contra o mar. Ou talvez você sonhe com casas sem fronteiras claras, onde estranhos entram e saem à vontade, uma representação clássica de limites psicológicos comprometidos. A armadilha mais perigosa para você é o autoapagamento, a gradual erosão de sua identidade autônoma, semelhante ao modo como partes da costa holandesa são lentamente reclamadas pelo mar a cada ano. Esta dissolução do self ocorre tão gradualmente que você pode não perceber até que aspectos fundamentais de sua personalidade, preferências e necessidades tenham se tornado irreconhecíveis até para você mesmo. Outra armadilha é tomar as reações do narcisista como pessoais. Quando você diz não e enfrenta uma explosão de raiva, manipulação ou desprezo, é fácil acreditar que você fez algo errado, que seu limite foi de alguma forma injusto ou cruel. É como um morador das planícies de Flevoland que se sente culpado por construir um dique, sem reconhecer que sem esta proteção, sua casa seria inevitavelmente inundada. O paradoxo central desta dinâmica é que, ao tentar preservar o relacionamento através da submissão contínua, você garante sua eventual deterioração. Como os engenheiros de água holandeses descobriram ao longo dos séculos, sistemas sem regulação adequada de fluxo eventualmente entram em colapso. Da mesma forma, relacionamentos sem o equilíbrio proporcionado por limites saudáveis, incluindo a capacidade de dizer não,
inevitavelmente se tornam insustentáveis, como um polder. Convido você agora a refletir sobre como esta dinâmica se manifesta em sua própria vida. Como os habitantes de uma cidade holandesa que periodicamente inspecionam seus diques e sistemas de drenagem, é importante examinar regularmente a integridade de seus limites psicológicos. Onde em sua vida você encontra dificuldade em dizer não? Com quais pessoas você sente aquela hesitação característica, aquele aperto no estômago que sinaliza um limite sendo testado? Como os antigos cartógrafos holandeses, que mapeavam cuidadosamente cada centímetro do território reclamado do mar, você precisa mapear seu próprio território psíquico, identificando onde suas fronteiras são respeitadas e onde são rotineiramente violadas. Reconhecer sua própria sombra é um passo crucial neste processo. Jung nos ensinou que todos nós projetamos partes não reconhecidas de nós mesmos nos outros. Como o empata, sua sombra frequentemente contém aspectos que você considera egoístas ou insensíveis, justamente as qualidades que você precisa integrar para estabelecer limites saudáveis. Assim como os holandeses tiveram que aceitar que não podiam controlar completamente o mar, apenas negociar com ele inteligentemente, você também precisa aceitar que não pode e não deve tentar atender a todas as necessidades emocionais de todos ao seu redor. O discernimento é sua ferramenta mais valiosa nesta jornada. Como os mestres artesãos de Delft, que aprenderam a distinguir as mais sutis gradações de azul em suas porcelanas, você deve desenvolver a capacidade de distinguir entre pedidos razoáveis que enriquecem relacionamentos mútuos e demandas unilaterais que apenas o drenam. Este discernimento não vem naturalmente. É uma habilidade adquirida através da prática consciente e da reflexão honesta. Estabelecer limites não significa tornar-se insensível ou indiferente. Pelo contrário, significa honrar sua empatia o suficiente para protegê-la do abuso, como os engenhosos sistemas de comportas que permitem que os holandeses controlem precisamente quanto de água entra e sai de seus canais. Limites saudáveis permitem que você regule o fluxo de energia emocional em suas relações, criando trocas sustentáveis em vez de inundações ou secas emocionais. O cuidado com seu eu interior deve se tornar tão natural quanto a manutenção regular que os holandeses dedicam às suas casas e infraestruturas. Isso inclui práticas de autocuidado físico, descanso adequado, nutrição, movimento, mas também cuidado emocional e espiritual. Como os jardins meticulosamente planejados de Het Loo, seu bem-estar interior requer atenção constante e cultivo intencional, não apenas intervenções de emergência, quando o equilíbrio já foi completamente perturbado. Lembre-se de que estabelecer limites com um narcisista raramente ocorre sem resistência. Como as primeiras tentativas dos holandeses de conter o Zuiderzee, você provavelmente enfrentará recuos e falhas antes de encontrar a abordagem que funciona. A manipulação emocional, a culpa e até mesmo a raiva aberta são respostas comuns quando você começa a pronunciar seus nãos com mais frequência. Estas reações não são evidências de que você está errado, mas sim de que você está efetivamente mudando uma dinâmica disfuncional, como o desconforto que acompanha a cura de um músculo há muito tempo mal utilizado. Esta jornada não é sobre vencer o narcisista ou provar um ponto. É sobre recuperar sua autoridade psíquica, sua capacidade de definir e defender seu próprio território emocional. Como os cidadãos holandeses que participam ativamente dos conselhos de água locais, você está reclamando seu direito de participar nas decisões sobre como e onde sua energia é direcionada. À medida que concluímos nossa exploração desta dinâmica complexa, é essencial reafirmar uma verdade fundamental. O desafio que você enfrenta não é pessoal, mas arquetípico. Assim como as históricas lutas dos holandeses contra o mar não eram batalhas pessoais, mas um embate entre forças primordiais, sua experiência com personalidades narcisistas é um encontro entre padrões psíquicos universais que transcendem o indivíduo. Esta compreensão não diminui sua experiência. Pelo contrário,
conecta-a a uma tapeçaria mais ampla de significado humano, tecida através dos tempos e culturas. A palavra não-no, que o narcisista não suporta ouvir, é a mesma palavra que você, como empata, muitas vezes teme pronunciar. Nesta simetria reside uma profunda oportunidade para crescimento e transformação. Cada não consciente que você articula é como um dos milhares de tijolos que compõem os diques holandeses, aparentemente pequeno em si mesmo, mas parte de uma estrutura maior que protege e preserva o que é valioso. O processo de individuação que Jung descreveu não é uma jornada de isolamento, mas de autenticidade. Como as diversas cidades holandesas que mantêm suas identidades distintas enquanto participam de uma nação coesa, você pode manter sua natureza empática enquanto estabelece limites saudáveis que protegem sua integridade psíquica. Esta integração de cuidado e limite, de conexão e autonomia, representa uma forma mais elevada e sustentável de ser. A resistência que você encontra, tanto interna quanto externa, quando começa a estabelecer limites mais claros, não é um sinal de fracasso, mas de impacto significativo. Como a pressão da água contra um novo dique atesta sua eficácia em conter o mar, a resistência do narcisista a seus limites confirma que você está efetivamente protegendo seu território psíquico. Esta resistência, embora desconfortável, é, na verdade, um indicador de progresso. Lembre-se de que sua empatia, quando adequadamente canalizada e protegida, é uma força transformadora. Nas universidades holandesas, nas empresas inovadoras, nas comunidades artísticas e nos espaços cotidianos, empatas que aprenderam a estabelecer limites saudáveis estão criando novos modelos de interação humana, modelos baseados em respeito mútuo e reciprocidade genuína, não em exploração unilateral. Como os engenheiros holandeses que transformaram sua longa batalha com o mar em expertise mundial em gestão de água, você pode transformar seus desafios com personalidades narcisistas em sabedoria e compaixão profundas. Ao encerrarmos, carregue consigo a imagem dos jardins de Keukenhof, vibrantes, diversos e meticulosamente cuidados. Estes jardins não existiriam sem limites claros, canteiros que definem onde cada planta cresce, caminhos que direcionam o fluxo de visitantes, períodos de abertura e fechamento que garantem descanso e regeneração. Da mesma forma, sua própria natureza empática florescerá mais plenamente quando protegida por limites conscientes e consistentes. A pequena palavra não, aquela que o narcisista teme e que você hesita em pronunciar, contém o poder de transformar não apenas seus relacionamentos individuais, mas de contribuir para uma cultura mais saudável de interação humana. Cada vez que você honra suas próprias necessidades e limites, você não apenas protege seu bem-estar, mas serve como um catalisador para o despertar de outros. E talvez, com o tempo, até mesmo para o despertar daqueles que inicialmente mais resistiram aos seus limites.